Então, vamos deixar a burocracia para o final da aula. Meu nome é Felipe Acker, né? Acho que todo mundo está na aula certa, cálculo vetorial e geometria analítica. Já devem ter dito para vocês, mas vocês nunca estudaram antes na vida. Então, começou ontem. Eu tive a curiosidade de olhar a única universidade particular de um nível próximo da UFRJ é a PUC. A mensalidade da PUC ano passado era R$4.000. Então vocês estão aqui com uma bolsa de R$4.000, pelo menos. A UFRJ é um pouco mais cara. Então, eu fiz a conta, eu espero de vocês, então, que deem 44 horas de trabalho por semana, fora as 20 horas de aula em que nós é que estamos trabalhando para vocês. O que significa estudar todos os dias e podem ter certeza que vai ser necessário, né? Esse curso de cálculo vetorial e geometria analítica e vai ser dividido em 4 partes, são 4 mini-cursos. Então, tem a primeira parte, é o plano. Vamos botar aqui 8 aulas. Depois, o espaço e outros espaços. O plano é fazer 6 aulas. No fim de cada parte tem uma prova. Depois, cônicas e teorema espectral. Também 8 aulas e curvas parametrizadas, onde vocês aqui já deverão saber derivada integral do cálculo 1. Então, nós vamos usar 8 aulas. Em princípio, vocês não precisam se preocupar de copiar a aula, as aulas estão sendo filmadas. Eu escrevi um livro para cada uma dessas partes, que vai estar disponível em PDF na página do curso, que tem devia ter trazido anotado, um Google Sites e tal. Mas, por hora, vamos dizer, por hora vocês podem olhar a página do ano passado, mas já tem a desse ano, www.matematica.ufrj.org, que tudo junto. Essa é a página do ano passado, mas para hoje, já que eu não trouxe o endereço da página, mas vocês já vão precisar do endereço da página hoje mesmo. Hã? Não entendi. Eu tenho anotado a página aqui. Tem? Ah, me diz aí. sites.google.com/assim. Matemática.org? Não, mas essa é a mesma dessa aqui. Não, é que é o seguinte. Aqui, se você entrar nisso aqui, você vai ter álgebra linear e CVGA, você clica no CVGA e vai para essa aqui. Mas é que ano passado eu criei esse domínio, que é um domínio que vocês podem ver, .org, provisoriamente. E esse ano a gente já tem um domínio matemática.ufrj.br, que, aliás, vocês todos terão que ter um e-mail @matematica.ufrj.br.
Então, a página desse ano eu estou fazendo nesse novo domínio, mas essa que eu esqueci. Mas boa parte do material, se vocês quiserem dar uma olhada, hoje já está nesse endereço aqui. Bom, então, essa primeira parte, então não vou me alongar sobre as outras, o plano, vamos começar a falar. Do plano, né? Eu procurei concentrar. Esse curso, então, foi concebido meio como um concerto ou uma ópera, em que essa primeira parte é uma espécie de abertura. Então, concentrei aí algumas ideias importantes que vão voltar, outras que talvez não voltem, mas. Então, é bastante importante e bem nessa primeira parte do curso começar, meter a cara desde já. Então aqui vamos falar de geometria analítica no plano. A gente vai fazer sempre referência à geometria, vamos dizer, sintética, clássica, conhecida como geometria euclidiana. Eu vou ter isso como uma espécie de Velho Testamento. E vou, mais ou menos, usar livremente os conhecimentos básicos, sei lá, semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, nada muito complicado, mas vou supor que isso é conhecido. E o Novo Testamento começa quando a gente introduz um sistema de coordenadas. Então, tem lá o Velho Testamento, no início era o plano vazio, depois Deus criou os pontos se agruparam, criaram círculos, retas e tal, tem toda aquela história. E aí, no Novo Testamento, a gente introduz um sistema de coordenadas, que, em princípio, tem um eixo horizontal, um vertical, seja lá o que signifique isso, ortogonais, com uma mesma unidade. Então, aqui tem um e tem um. Vou fazer aqui do lado. Nada impede da gente trabalhar com um sistema de coordenadas assim, com unidades, inclusive, diferentes. Aqui pode ter o 1 desse eixo, aqui ter o 1 do outro virado para baixo. Né? Aqui significa que você vai quadricular o seu plano dessa maneira. Aqui significa que você vai quadricular o seu plano, vamos dizer, não diria quadricular, né? Mas vai ter um reticulado que vai ser, mal desenhando, assim. Então aqui o ponto, vamos dizer, o ponto 1, 2, aqui, né? 1, 2, é esse. Aqui o ponto 1, 2, ó, aqui é o nosso eixo. Primeiro eixo está aqui o 1, o segundo eixo está aqui, 1 está aqui, o 2 está aqui, então 1, 2 é esse cara. Né? Então nesse sistema de referência, esse é 1, 2, nesse sistema, esse é o 1, 2. Está claro para todo mundo? Não é muita novidade. Isso é útil, às vezes você quer, vamos dizer, quando você transfere uma figura, você tem uma figura e você quer copiar ela, então você faz um quadriculado assim, transfere pontos, né? E nada impede que você diga, não, mas eu vou fazer minha figura meio deformada, e você faz um sistema assim, transfere dessa maneira, ela fica meio tortinha. Aliás, parênteses, no material do curso, além de filmar as aulas, de ter aulas de anos anteriores, a gente tem uma série de pequenos vídeos de 3 minutos, 5 minutos e tal, que a gente procura colocar algumas ideias. Então, no site do curso, cada aula vem lá, a aula vem os vídeos correspondentes àquela aula, exercícios correspondentes àquela aula, então tem esses videozinhos, e tem a coleção completa dos vídeos também para vocês
buscarem. Bom, então a gente introduz sistemas de coordenadas. Aqui a gente ainda não está fazendo geometria analítica, a gente está fazendo geometria descritiva. Quer dizer, um ponto é dado por suas coordenadas. Mas é claro que tem uma mudança seguinte, né? Digamos aqui que eu pego o ponto 1, 2, pego aqui o ponto 3, 1. Vamos ficar com esse sistema assim, que ele tem uma vantagem, que logo nós vamos evidenciar, que é a seguinte, né? Se você pegar aqui o ponto A, o ponto B, sem coordenadas, para medir a distância, você pega, traz uma régua, uma fita métrica, uma trena e mede aqui. Aqui, se eu disser só, esse é o ponto 1, 2, esse é o ponto 3, 1, se você for cego, ou se você for um computador, que é uma máquina cega, surda, muda e tudo mais, você calcula a distância com muito mais precisão que aqui, simplesmente usando o teorema de Pitágoras. Quer dizer, aqui você tem 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2. Então, essa distância aqui vai ser raiz de 5. E por mais que você meça aqui e tal, bota um paquímetro, uma coisa, vai ampliando, você, alguma hora você não consegue mais, e aqui raiz de 5 você pode ir sempre acrescentando casas decimais. Mas, independente de ser melhor ou não, é uma mudança importante. Você tem essa... e com isso, a gente pode, na verdade, a gente pode dizer que a distância entre dois pontos, né, na verdade, assim, em vez de ser 1, 2 e raiz de 5 lá o quê, né? Se você tiver aqui um sistema de coordenadas, então esse A foi igual a A1, A2, o B foi igual a B1, B2, a distância, vamos ver, AB vai ser igual, você pode, não importa se A1 é maior que B1 ou B1 é maior que A1, porque como você vai levar ao quadrado, não precisa se preocupar, né? Então o que você faz? A1 menos B1 ao quadrado, mais A2 menos B2 ao quadrado, tira a raiz quadrada, vou botar o B para cá, e essa é a distância. Bom, isso faz com que a gente possa, por exemplo, se a gente tiver esse ponto A aqui, e a gente quiser o círculo de centro A, digamos que isso aqui, a gente queira o círculo de centro A e um certo raio R. Então, um ponto qualquer, XY aqui, ele vai estar no círculo, se e somente se você tiver x menos A1 ao quadrado, mais y menos A2 ao quadrado, raiz quadrada disso, igual a R2, a R, desculpa. E isso aí é equivalente, como esse cara aqui é sempre positivo, né? E esse cara daqui supostamente é positivo, então você pode dizer que isso é x menos A1 ao quadrado, mais y menos A2 ao quadrado, é igual a R2. Aí a gente começa a descrever objetos geométricos por meio de equações. E aí a gente pode usar essa algebrização da geometria para resolver problemas geométricos. Quer dizer, se, por exemplo, eu pegar aqui, digamos que esse raio aqui eu vou chamar de R1, e agora eu pego o B e eu faço um outro círculo de centro B e raio R2. Então ele vai ter a equação x menos B1 ao quadrado mais y menos B2 ao quadrado igual a R2 ao quadrado. Se eu sou um computador, eu tenho isso aqui, eu posso... Bom, quais são os pontos de interseção desses dois círculos? São as soluções
desse sistema aqui. Então, eu transfiro o problema geométrico para um problema algébrico. E passo a poder usar toda a potência da álgebra para lidar com questões geométricas. E eu gosto desse exemplo pelo seguinte, ele é um exemplo em que fica evidente que essa via não é de mão única. Não é porque eu olho para esse sistema aqui e digo, caramba, tá, tudo bem, você subtrai, porque aqui tem o termo x2, termo x2, termo y2, y2, você subtrai um menos o outro, aí fica com uma equação de primeiro grau que você junta e tal, resolve o sistema. E acha lá e tal. Mas, se você ganhar esse sistema aqui, um problema algébrico, ganhar esse problema algébrico, e você tiver a geometria na sua cabeça, você vai dizer, isso é um círculo de centro A e raio R1. Esse outro é um círculo de centro B e raio R2. Então, dependendo de R1, R2 e a distância entre A e B, esse problema vai ter duas, uma ou nenhuma solução, sem fazer nenhuma conta. Então, não só essa geometrização, essa algebrização da geometria permite a gente usar a álgebra para resolver problemas de geometria, mas, e às vezes principalmente, essa algebrização da geometria permite a gente também geometrizar problemas que não são geométricos. Quer dizer, isso aqui podia ser um problema que essas variáveis x e y não tivessem nada de geométrico, e você interpreta o problema geometricamente e enxerga alguma coisa. A gente faz isso toda vez que a gente traça um gráfico, né? Você está cansado de ver gráfico, aí você faz lá, tipicamente, tempo e alguma coisa, aí faz uma coisa assim, e aí só de olhar para o gráfico você diz, nesse pedaço aqui está diminuindo, nesse aqui está aumentando, esse aqui é um ponto de máximo. Então, você usa, assim, corriqueiramente, esse processo de, na realidade, geometrizar um problema que não é geométrico. Isso é uma coisa muito importante. Não vai aparecer muito no nosso curso, mas é muito importante para frente pelo seguinte, aqui isso só é possível com duas variáveis, nós estamos no plano. Os problemas reais, frequentemente, têm N variáveis, com N às vezes muito grande, até dentro da nossa idealização matemática tem infinitas variáveis. Mas imagina se tem um problema com N variáveis, N muito grande. Mas às vezes a álgebra desse problema é tal que se você fizer N igual a 2, você tem alguma coisa que tem significado geométrico. E aí faz sentido você dizer, peraí, eu vou ver o que isso dá com N igual a 2, isso aqui tem uma reta aqui, um círculo, então, na verdade, eu faço essa ideia geométrica aqui, eu tenho que fazer essa conta que corresponde a essa ideia geométrica. E, eventualmente, essa mesma conta funciona com N maior que 2. Então, essa relação álgebra-geometria é também um instrumento poderoso para você interpretar, na verdade, criar uma fantasia geométrica para problemas que não são geométricos e, por meio dessa fantasia, obter alguma coisa interessante. Isso é uma coisa que vocês vão fazer ao longo do curso e é algo que, de certa maneira, distingue o matemático. O matemático faz isso com a maior tranquilidade. Está acostumado a pensar assim. Então, na verdade, quando nós estivermos fazendo geometria aqui, nós também estamos nos preparando para fazer esse jogo álgebra-geometria que vai ter uma importância maior mais à frente. Okay? Bom, então, assim, uma coisa básica, olha, não sei se vocês sabem, mas
tem duas coisas que o professor na universidade talvez tenha uma distinção. A primeira, nós adoramos que vocês façam perguntas, porque a gente vai massacrando, aí fica todo mundo... Se você levantar o braço e fizer uma pergunta, eu vou adorar. E mais do que eu, os colegas, então, que não estão entendendo porra nenhuma, vão dizer, ai, graças a Deus, alguém parou, fez uma falta para eu respirar. Então, não tem nenhum problema de perguntar, inclusive é uma medida de economia, porque você faz uma pergunta e em 5 minutos na aula você economiza 2 horas estudando depois daquele negócio que você não tinha entendido. E a outra coisa também é que nós respondemos com muita facilidade, cuidado com o meu fio aí, com muita facilidade uma pergunta, nós respondemos com não sei. Nós não temos a menor vergonha de não saber, porque é típico da atividade de pesquisa você estar lidando com questões cuja resposta você não sabe. Então, não sei é comum. Será que a sua cabeça está na frente da câmera? Eu não sei. Eu sei. Bom, então, perguntem, se eu não souber, eu direi não sei, e a gente vai tentar avançar alguma coisa. Bom, vamos lá. Acho que eu vou começar a falar logo de vetores. Vamos dizer, nós temos os pontos, mas vamos falar de vetores. O vetor é o seguinte, né? O vetor é uma flechinha que pode ser transladada para qualquer ponto do plano. Então, essa flechinha aqui corresponde ao vetor V. Se eu pegar e trouxer esse cara daqui para cá assim, ele é o V. Mas eu tenho que trazer sem girar, né? Tem que vir do mesmo tamanho e paralelo. Então, isso é um vetor. Tem uma definição mais legal, mas isso aqui acho que é razoável, né? Bom, os vetores, eles podem ser multiplicados por números. Os números, os físicos gostam de chamar os números de escalares. Escalares igual a números. Então, quando você multiplica um vetor, se você multiplicar esse vetor por... Acho que eu não vou multiplicar por 2, porque não vai caber, mas vamos dizer assim, 1,5, né? Esse cara daqui é 1,5 vezes V. Tem um giz colorido aqui, mas está meio malhado. Esse aqui é 1,5V. Claro que 1,5 é mais fácil, mas qualquer número real você pode multiplicar V. Está claro, né, que quando você faz isso, quando multiplica o V por alguma coisa, toma o V como unidade e multiplica. E, bom, os múltiplos negativos, né, você pode fazer aqui, por exemplo, esse cara daqui é menos 0,5V. Tá legal? Todo mundo entendeu? Então, multiplica vetores assim. E a gente pode somar vetores também, né? Se você tiver aqui um vetor U, você soma o V com U assim, você transporta o U para cá. Quase assim, né? Então aqui você bota uma cópia do U com o pé na cabeça do V, e aí esse cara aqui é o, vamos chamar assim de V mais U. E você podia também ter feito assim, né? Ter trazido a cópia do U
ter a cópia do U aqui, ter o U aqui e ter o V aqui. E aí você teria esse cara que então seria o U mais V, que é igual ao V mais U. Então você tem a operação de adição que tem. Então você pode fazer T, vamos dizer, um número real, U, V, vamos botar um W também, vetores. Então a gente tem T vezes U, a gente pode fazer U mais V, que é igual a V mais U. E tem uma propriedade também, é o seguinte, né? Se a gente criar aqui um W e botar aqui o W, se você fizer assim, né? Vou fazer aqui assim, V mais U mais W, você tem V mais U, que é esse daqui, mais o W, então esse daqui é V mais U mais W. Vem parar. Aqui assim, né? Esse daqui é o V mais U mais W. Mas você também pode fazer o U mais W aqui e fazer o V mais U mais W. E eles são iguais. Então você tem essa propriedade aqui que V mais U mais W igual a V mais U mais W. Tem outros. Por exemplo, você pode fazer, se você fizer T vezes U mais V, não é difícil ver que isso é igual a TU mais TV. Que também, se você fizer, vou botar ST reais, se você fizer S vezes T vezes U, isso vai ser S vezes T vezes U. Também que se você fizer S mais T vezes U, isso é SU mais T vezes U. Propriedade assim. Bom, tem um vetor nulo. O vetor nulo é o vetor, tem um pontinho. Então, soma ele qualquer vetor, dá o vetor mesmo, né? Todo vetor tem o menos ele, que dá o nulo. Quer dizer, se você tem o V aqui, bota o menos V aqui, soma os dois, dá zero. E tem uma... Bom, 1 vezes o vetor é sempre o vetor. Isso estava na nossa cabeça o tempo todo. Não vou me alongar muito nisso agora. Então, esses são os vetores. Bom, então nós temos os pontos, temos os vetores, e eu vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui. Querem fazer uma pergunta, mudar o rumo da história, assim? Porque como eu não preparo muita aula, minha aula vai indo assim, se alguém perguntar, ela pode mudar. Bom, vamos revisitar a ideia de sistema de coordenadas. Eu vou começar observando a seguinte coisa, ainda sobre os vetores. Imagina que eu pego aqui um certo vetor, acho que eu vou chamar, botar ele amarelinho aqui, vou chamar esse cara aqui de ε1, e pego um outro vetorzinho, chamo de ε2. Agora pega um certo vetor V, qualquer aqui assim,
Observa uma coisa, eu posso pegar o ε1 e trazer para cá. Não vai ficar muito igual, mas eu posso pegar o ε1, trazer para cá, pegar o ε2, trazer para cá, mais ou menos, né? E aí, eu posso fazer o seguinte, né? Prolongar aqui, criar um paralelogramo assim, ó. Eu crio o paralelogramo simplesmente prolongo essa reta, essa passa uma paralela aqui, outra paralela aqui, aí eu acho um cara daqui, ó, que é um, vamos dizer assim, T1, ε1. E aqui eu tenho um outro cara que é o T2, ε2. E o nosso V, então, ele é igual a T1, ε1 mais T2, ε2. Eu posso fazer isso para qualquer V. Observe que tem uma condição, claro, o ε1 e o ε2 não podem estar alinhados, né? Um não pode ser múltiplo do outro, porque senão eles vão, quando eu fizer ε1 e ε2, eles vão estar na mesma reta. Pior ainda, um deles pode ser zero, aí também não dá, né? Não está na mesma reta, aí não vai dar. Mas se eu tiver dois vetores que não estão alinhados, eu posso dizer o seguinte, fixa esses dois caras e agora pega V qualquer no plano. Para cada V, tem um único par T1, T2, obtido dessa maneira, tal que V é T1, ε1 mais T2, ε2. Então, eu vou dizer o seguinte, que ε1 e ε2, nesta ordem, formam uma base. Vocês vão errar isso, vão dizer que eles são bases, eles não são bases, eles formam uma base para o sistema de vetores no plano. E eu posso olhar para essa base, esse par ε1, ε2, como uma chave para um código que faz o seguinte, olha, eu associo a cada vetor, né, vetores do plano. Cada vetor V eu associo um par ordenado em R2, que é o T1, T2. Não sei se vocês repararam, porque uma vez que eu tenho esses dois caras fixados, se eu pegar o vetor V, eu tenho um par T1, T2. Quer dizer, aqui eu tenho V e ele associado a T1, T2. O que essa associação que vai e volta, ela me diz? Ela me diz que V é igual a T1, ε1 mais T2, ε2. Então, para cada vetor V, eu tenho um par ordenado T1, T2, tal que isso acontece. E, obviamente, para cada par T1, T2, eu recupero um vetor V. Então, é como se eu codificasse os vetores do plano e dissesse, ó, cada vetor do plano tem um par ordenado. E observa que eu posso... Vamos dizer, se eu mudar a chave, quer dizer, se eu mudar o par de vetores ε1, ε2, eu perco muda tudo, né? Quer dizer, essa associação depende da escolha de ε1, ε2. Então, cada vez que você fixa uma base, um par de vetores assim, você tem uma bijeção entre os vetores do plano e os pares ordenados. E essa bijeção, ela tem algo mais que é o seguinte, olha. Estou devendo ainda esse vídeo, acho que eu ainda não fiz ele, mas pega o vetor V. Se você pegar o V e mexer aqui, mantendo ele V, esse T1, ε1, né, se você
mantiver... Imagina que você faz assim, traz o V para cá. Aí, se você tirar a paralela aqui e a paralela aqui, né, esse carinha aqui é igual a esse cara aqui. E da mesma forma, esse aqui é igual a esse aqui. Então, ó, vou apagar esse V agora. Se eu pegar um cara, um W, deixa eu botar ele em azul. Imagina que você bote um W aqui. Observa que as coordenadas do W, se você, o pé dele está aqui, então a gente aproveita essa, traz para cá. E a cabeça, pé, então traz para cá. Mais ou menos, né? Meio tortinho. Observa o seguinte, ó, o V mais W, esse cara daqui, olha as coordenadas dele. Ó. Isso aqui é o T1, ε1, que vai dar o V. E aqui, o T2, o S1, ε1, que vai dar o W, está aqui. Se você olhar o V mais W, esse cara daqui corresponde ao seguinte, ó, você fazer, se o V é igual a T1, T2. Vou botar igual, vamos dizer, um igual, entre aspas, por enquanto. Né? E o W é dado por S1, S2. Então, o V mais W, ele é dado por T1 mais S1, T2 mais S2. Inclusive, aqui o S2 é negativo e ele soma algebricamente. E também, claro, da mesma forma, se você multiplicar o V por um número qualquer T, né, se você fizer TV, ele vai ser dado por TT1, TT2. Se alguém não estiver enxergando isso, pode fazer assim. Porque a aula é que nem o transatlântico que vai indo, se você cair no mar e não for socorrido rapidamente, você morre afogado. Hã? Esse aqui? Pô, esse é o mais fácil. Porque, olha só, você está com o T aqui, aí você tem o T1 aqui, o T2 aqui. Quando você multiplica o T, você faz uma semelhança de triângulos, né? Você multiplicou esse cara por T aqui, aí, vamos fazer aqui do lado assim, né? Você tem aqui esse cara, aí tem isso e tem isso aqui. Quando você multiplica ele por T, você tira a paralela aqui e paralela aqui. Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui. Então, esse cara que é T vezes esse, significa que esse cara é T vezes esse. E também, você tem uma semelhança aqui, então aqui, esse aqui é T vezes esse, então esse aqui é T vezes esse. Tá? Porque aqui funciona assim, né? É como se o ε1 fosse a unidade desse eixo aqui, o ε2 fosse a unidade desse eixo. Então, se aqui, vamos dizer, se esse tamanho, vamos dizer, se tem esse tamanho aqui, era T2, ε2. Quando você faz para cá, se esse cara daqui for multiplicado por T, isso aqui vai ser T vezes T2, ε2. Então, TT2 é que vai estar multiplicando o ε2. Então, essa objeção, ainda por cima, ela preserva as operações. Quer dizer, você pode pegar, se você pegar dois vetores aqui e somar e procurar saber quem é o par ordenado que corresponde à soma,
bastava você ter o par ordenado de um, o par ordenado do outro, e somar os dois pares ordenados, você teria da soma. Da mesma forma, se você multiplicar um vetor por um escalar, se você tinha o par ordenado dele, é só multiplicar esse par ordenado por esse escalar. Tá? Então, isso a gente diz que preserva as operações. O professor de álgebra vai ensinar para vocês que isso se chama um homomorfismo. No caso aqui, como é uma abjeção, é um isomorfismo. Você tem o conjunto dos vetores, de um lado, que tem operações de soma de vetores e multiplicação por escalar. E do outro lado você tem o R2, que são os pares ordenados, que você também pode somar pares ordenados e multiplicar por escalar. E aí você tem uma abjeção entre esses dois conjuntos, tal que, se você tiver dois caras aqui, você pode operar e levar, ou levar e operar aqui, que dá no mesmo. É essa a ideia do homomorfismo. Então, isso é uma correspondência muito poderosa. Para nós significa o seguinte, né? As operações com vetores são operações geométricas, né? Elas foram de inspiração geométrica. Mas quando a gente traduz o vetor em par ordenado, essas operações geométricas se traduzem em operações algébricas com as coordenadas. Então a nossa algebrização da geometria passa para essas operações. Isso, então, aumenta o poder da coisa. Nos primórdios da geometria analítica não era assim. Vetores são a coisa que vem vindo depois. Bom, mas então nós temos uma abjeção entre vetores e pares ordenados. Muito bem. Vou apagar isso aqui. Assim, os vetores e o R2 aqui. Tem uma outra abjeção muito mais simples, que é a seguinte. Isso aqui dependeu, né? Depende de escolha de uma base. Tem uma outra abjeção muito simples entre pontos e vetores, que é a seguinte: imagina que eu fixo aqui um ponto O e digo, esse aqui é a origem. Aí, se eu pegar um ponto P, eu digo, bom, eu posso associar o ponto P, o vetor V igual a P. E, claramente, né, se eu pegar aqui um vetor W, eu posso trazer o W para cá e criar o ponto Q, correspondente ao W. Quer dizer que, fixando uma origem, a gente passa a ter uma abjeção entre pontos e vetores. Então, se eu botar aqui pontos, os pontos do plano, eu tenho a abjeção entre vetores e pontos, que vai pegar o ponto P e vai levar no vetor OP. E essa também, claramente, é uma abjeção, porque se eu pegar um vetor, volta, tranquilo. Essa daqui depende da escolha de uma origem. Então, se eu fixar uma origem, eu posso associar a cada ponto um vetor. Se eu fixar uma base, eu posso associar a cada vetor um par ordenado. Então, eu posso dizer o seguinte: um sistema de coordenadas consiste em fixar uma origem e uma base. Uma vez que eu dei uma origem e uma base,
É como se eu estivesse dizendo, esse aqui vai ser a direção do eixo do x, sei lá, esse do eixo dos y, né? E eu vou pegar o ponto P, aí eu vou associar o ponto P, o vetor OP, vou escrever o vetor OP como T1, ε1, T2, ε2, então OP igual a T1, ε1, preciso disso, mais T2, ε2, e aí eu digo que o par ordenado T1, T2, que dá as coordenadas do vetor OP nessa base aqui, vai me dar as coordenadas do ponto P nesse sistema de coordenadas que tem O como origem e esse par de vetores como base. E aí eu passo a poder, aqui, vamos dizer, eu preciso de um sistema de coordenadas, que significa o quê? Origem mais base. E a partir daí, eu posso dizer o seguinte, olha, quando eu tenho um par ordenado, quando eu tenho um sistema de coordenadas, se eu tenho um par ordenado, eu posso pensar ele como um vetor ou como um ponto. E eu posso pensar um vetor, como par ordenado ou como ponto. E o ponto também. Então, eu não sei qual é se vocês têm religião ou qualquer um, mas eu acabo de mostrar para vocês o mistério da Santíssima Trindade. Em nome do ponto, do vetor e do par ordenado, que são três entidades distintas, mas são uma coisa só para nós, uma vez que você tem um sistema de coordenadas. E essa visão teológica vai ser muito importante, porque numa situação concreta, você pode, tipicamente, a gente vai trabalhar com pares ordenados, a gente vai fazer as contas com pares ordenados. Claro que você pode ser uma mente puramente algébrica e olhar aquilo par ordenado, não quero nem saber. Mas, dependendo da situação, pode valer a pena você olhar para aquele par ordenado como ponto ou como vetor. E isso vai ser uma escolha, uma interpretação que você vai dar ao seu problema, que vai ajudar você a trabalhar melhor. Então, oi. Justamente a ideia é essa, que com dois vetores que não estejam alinhados, você pode criar qualquer vetor. Posso apagar isso aqui? Eu sempre penso que se eu estivesse dando aula na PUC, eu ia ser aclamado por ter finalmente explicado o mistério da Santíssima Trindade. Mas a questão é a seguinte, ó, digamos que se você pegar assim o vetor ε1 e o vetor ε2, eu vou colocar eles já com o mesmo pé. Assim, né? É claro que quando você pegar T1 ε1 mais T2 ε2, você não sai desses vetores. Vamos fixar os vetores, botar todos os vetores com o pé aqui. Vou botar aqui o ponto O. Então, qualquer vetor que seja T1 ε1 mais T2 ε2 vai estar aqui assim. Então, isso não serve para gerar todos. Observa que um mesmo vetor, ó, ele pode ser obtido, em princípio, você olha assim, tem duas maneiras, né? Você pode multiplicar ele por ε1, vai ter um T1 e fazer zero no ε2, ou multiplicar por ε2 e fazer zero no ε1, já tem duas maneiras. Então, você tem aqui um T1, digamos assim, que você tem o V, aqui, V igual a T1, ε1, mas isso também é T2, ε2.
Então, o V pode ser representado por T1, 0, ou por 0T2. Mas você pode pegar qualquer número, pega um número qualquer, S, e faz ST1, ε1, mais 1 menos S, T2, ε2. O que você vai ter? Ó? Isso aqui vai ser ST1, ε1, mais T2, ε2, menos S, T2, ε2. Mas como esses dois caras são iguais, S vezes esse e S vezes esse são a mesma coisa, quando você bota o menos, cancela e vai dar isso aqui. Então, qualquer coisa do tipo ST1, 1 menos S, T2, vai dar o mesmo vetor. Tá? Algebricamente... Sempre convexo, que conjunto? Conjunto formado por todos os vetores? Sim, o conjunto formado por todos os vetores corresponde ao plano. Quando a gente agora está pensando vetor e ponto, assim, que eu não sei se você está falando convexo porque você sabe que a definição de convexo tem isso, ou se você tem alguma ideia. Isso, porque você sabe a definição. Sim, a definição de convexo é o quê? Um conjunto é convexo se dá dos dois pontos do conjunto, o segmento de reta que liga esses dois pontos está inteiramente contido no conjunto. Certo? Bom, eu não queria... Não sei se eu... Posso dar uma devagada em cima do que ele falou aí? Tá, tranquilo. É porque é o seguinte, ó, a partir... Bom, então, só para fechar isso aqui, ó, a primeira coisa, se eles estão alinhados, não serve, porque eu só vou conseguir... Dois vetores alinhados não formam uma base, porque eu só consigo formar uma reta. Mas qualquer par de vetores que não esteja alinhado, quer dizer, se você pegar aqui o ε1 para cá e o ε2 assim, tá tranquilo, né? Você faz isso aqui. Agora escolhe um V qualquer assim, deixa eu virar aqui para ficar bem tonto. Ih, rapaz, fiquei tonto demais, vou ter que escolher um. Tá? Então aqui, escolhi esse ponto e digamos tem esse vetor aqui. Esse vetor aqui, para eu achar como combinação desses dois, eu tiro uma paralela a essa e tiro uma paralela a essa aqui. Aí aqui, ó, esses dois caras vão se encontrar aqui, então aqui eu vou ter T1, ε1, e esses dois vão se encontrar lá fora do quadro, e lá fora eu vou ter um T2, ε2. Quando eu somar esse T1, ε1, o T2, ε2, ó, ele vai dar, está aqui, né? Aqui, o T2, ε2. Esse aqui é o mesmo que não vai caber no quadro. Então, você vai ter T1, ε1 mais T2, ε2 igual a V. Tá? Então, é assim que... Beleza? Agora, para falar do convexo. Falar do convexo passa... Oi? Hã? As letras... Não, a gente... isso é um problema complicado, é o seguinte, é que como eu já estou meio, vamos dizer, rodado na matemática, eu começo a não ter mais tanta
tanto apego pela notação. Então, de vez em quando eu vou usar a coordenada T1, T2, X1, X2, XY. Para mim está tranquilo, para vocês talvez seja, né, uma coisa você pensar em termos de XY, X1, X2. Vocês já devem ter acontecido com vocês. Você está resolvendo um problema, de repente aparece uma equação do segundo grau em que a variável é θ. Aí o que você faz? Você chama o θ de x, porque aí você reconhece a equação do segundo grau e resolve. Você está ainda preso na notação. Então, não sei se eu vou conseguir me policiar. Eu tento, por exemplo, usar a coordenada sempre 1, 2, x1, x2, t1, t2, y1, y2, para preparar. Não, porque quando você faz x, y, e depois, quando tem R3, tem x, y, z. Mas aí quando tiver R4, R5, R10, R11, vai ser um inferno. Então, quando tem x1, x2, você já está se preparando para depois ter o x3, x4, x5 e tal. Mas nem sempre eu consigo. Vou, sei lá, pedir desculpas. Nessa hora eu sempre me lembro, uma vez, há muitos anos, eu comprei um livro. Era um livro bom, assim, tal. E aí, na primeira página, o cara dizia, seja o vetor, essa letra aqui. Aí eu olhei para aquilo, vetor, isso aqui. Eu me lembro que eu fechei o livro e nunca mais abri. Eu não consegui lidar com chamar um vetor disso aqui, que era a notação que o cara usava. Então, o que você pode fazer é ir traduzindo, quando eu usar a notação, traduzir para que deixe você mais confortável. Mas eu tendo a usar o T pelo seguinte, porque é muito natural multiplicar vetores por T, pensar o vetor V como uma velocidade e T como tempo, e fazer T vezes V como espaço percorrido. Tá? Então, é isso que vai estar um pouco na minha cabeça. Então, vamos voltar aos convexos aqui. Tá bom? Não sei se eu posso fazer, só posso pedir desculpas. Minha mãe sempre diz que não adianta pedir desculpa, tem que não fazer. Mas eu sei que eu vou fazer. Mais forte do que eu. Tem uma outra operação, que é uma operação meio bastarda, que é a seguinte. Imagina que você tem aqui o ponto A e o vetor V. É muito atraente a ideia de você pegar, botar o vetor V aqui, tá meio, né, e chamar esse cara aqui de A mais V. Vou fazer isso. Então tem essa operação bastarda também. Você tem um ponto e soma um vetor ao ponto e obtém outro ponto. Quer dizer, esse aqui é o ponto B igual a A mais V. Quando você está com coordenadas, isso é bastante natural, né? Porque você está aqui, ó, tem aqui o ponto A, ele tem coordenadas A1, A2, aí você tem aqui o vetor V com coordenadas V1, V2, você pega o V, pensa o A como um vetor, pega o V, traz para cá, e tem aqui, esse cara daqui, tem coordenadas A1 mais V1, A2 mais V2, é um ponto B que tem essas coordenadas. E, ao mesmo tempo, ele pode ser pensado, quer dizer, quando você identifica pontos e vetores, né, o vetor correspondente ao A foi somado ao vetor correspondente ao vetor que já era o V, aí você obteve esse vetor aqui que corresponde a esse ponto B. Em termos de coordenadas, o que você fez foi isso. Nessa história, na verdade, né, o V, se eu pensar assim, ó, A igual a A1, A2, V igual a V1, V2,
eu posso pensar o A como um vetor, somar, obter esse cara, e depois dizer, mas esse cara é um ponto. Geometricamente, a ideia é essa, que você pegou o ponto A e aplicou o vetor V. É como se você dissesse assim, ó, tem um vetor de deslocamento que do A vai para o B. Vou chamar esse cara de B. Tá legal? Isso facilita muito a nossa vida na hora de fazer equação da reta, segmento de reta. Porque, olha só, imagina que você tem aqui o ponto A, o ponto B, e você quer, primeiro, construir esse segmento de reta aqui, ou a reta toda, né? Vamos deixar. Então, ó, quem são esses pontos que estão aqui? Você pode fazer o seguinte, pega o vetor V, V é o vetor AB, eu ainda não tinha introduzido essa notação, mas quando você tem dois pontos, né, A e B, você faz a flechinha que vai do A para o B, e a ela corresponde um vetor, que pode ser levado para qualquer lugar, mas é o vetor AB. E agora, ó, esses pontos daqui, qualquer ponto aqui, P vai ser o quê? Vai ser A mais T vezes V. Onde T tem que estar, quando T for zero, você está em A. Quando T vai aumentando de zero, você vem até o B, que é quando T é igual a 1. Então, com T entre 0 e 1, você tem o segmento de reta. Então, isso aqui é igual ao segmento AB. Vou chamar de segmento AB. Conjunto dos pontos P dessa forma. Agora, se você olhar, você disser, bom, mas se eu pegar o T maior que 1, ele vai embora, né? E se eu tivesse também usado T menor que 0, eu ia para lá. Então, se eu pegar T de menos infinito a infinito, se eu pegar os caras da forma P igual a A mais TV com T em R, aqui é igual a reta AB. Então, vetor é a maneira mais simples de você criar reta, segmento de reta. Muito mais simples que a x mais by mais c igual a zero. Ainda mais pelo seguinte, ó, nós não vamos falar agora em espaço, mas está claro que no espaço você tem vetores também, e que essa ideia aqui não depende de A e B estarem no plano. Então, essa mesma caracterização de segmento e de reta vale no plano e no espaço. E vale além disso, em R4, R5, quer dizer, você já começa a poder viajar e dizer reta em R10. Vai ser uma coisa assim. Mas vamos fazer a conta. Então, vamos fazer essa conta aqui. Vamos tirar aqui a reta por enquanto. E vamos fazer o seguinte. Bota um sistema de coordenadas qualquer. Vou fazer um sistema careta aqui. Canônico. Mas não precisava. Então, o nosso A tem coordenadas A1, A2. O B tem coordenadas B1, B2. Consequentemente, o V tem coordenadas B1 menos A1, B2 menos A2. Para que quando vai do A para o B, você faz as do B menos as do A. Então, esse cara daqui, né,
o nosso P vai ser A1, A2, mais T vezes B1 menos A1, B2 menos A2. Está vendo o seu convexo aí já chegando? Se a gente fizer essa conta, isso daqui vai dar o quê? Vamos juntar na mesma coordenada. Você vai ter A1 mais T B1 menos A1, A2 mais T B2 menos A2. A gente pode pegar esse A1 e esse A1 juntar aqui, né? Então, isso aqui vai ser 1 menos T A1 mais T B1, 1 menos T A2 mais T B2, que também pode ser lido assim, né? 1 menos T A1 B1 mais T A1 A2, desculpa, B1 B2. Ou até pensando que o ponto A e o ponto V, já que nós temos um sistema de coordenadas, bastava até ter uma origem aqui só, né? Repara que o sistema de coordenadas nem seria necessário, né? Bastaria ter uma origem aqui. Né? Porque nada do que eu fiz aqui... Bom, eu usei as coordenadas, né? Mas eu poderia fazer sem as coordenadas também. Tá? Então, você tem isso aqui assim, né? Isso também pode ser lido assim, né? Como 1 menos T A mais TB. E a combinação convexa de A e B. E é o segmento, tem um link algébrico geométrico, né, porque a definição geométrica de convexo é o conjunto que contém o segmento ligando quaisquer dois pontos dele, e tem a ideia de combinação convexa, que tem isso aqui, e elas se encontram nesse momento aqui. Tá? Aproveitei a história para já falar de segmento de reta. Repara que a reta, na mesma conta que eu fiz com o segmento, eu usei o T entre 0 e 1. Mas nada nessa conta supôs que o T estava entre 0 e 1. Ele vai estar, é importante que ele esteja entre 0 e 1 aqui para que esse cara seja positivo e esse seja positivo. Mas, se o T estivesse em R, também daria isso. Então, isso aqui também dá a reta se eu supuser que T está variando em R. Ok? Que horas são? Aqui que eu vou. 11h22. Já que a gente foi por esse caminho, vamos falar de curvas parametrizadas um pouco, né? Alguém quer perguntar? Bom, então, a gente ter coordenadas, eu falei, isso assim, que você, com coordenadas, você pode transformar objetos geométricos em equações e, com isso, lidar com problemas geométricos de maneira algébrica. Mas tem uma coisa também que é interessante, que é o seguinte, você tem os movimentos. Imagina, você tem um movimento assim, você tem um ponto P, e aí ele sai se movendo. Então, em cada instante T, ele vai estar numa certa posição, que eu vou chamar P de T. Aí, eu vou pedir para fazer uma licença assim, tem um amigo da física que diz que os matemáticos falam diretamente com Deus, porque a gente introduz um sistema de coordenadas, e na física você tem que ter uma referencial, não sei o quê, tem todo...
matemática tem a ver com arte. A arte até se inspira na realidade, mas ela não deve contas à realidade. A matemática também não deve contas à realidade. Então, a gente faz uma geometria aqui, se a realidade, se essa geometria não corresponder à realidade, paciência. Se os teoremas forem verdadeiros, eles continuam verdadeiros. Então, eu que como matemático eu tenho a liberdade de dizer, vou introduzir um sistema de coordenadas. Aí introduz um sistema de coordenadas. Vamos botar o sistema bonitinho, canônico aqui, tá? Temos o nosso sistema de coordenadas. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, em cada instante t, esse cara aqui tem uma posição x de t, y de t, quer dizer, você pode dizer P de t é dado por x de t, y de t. Com isso, o movimento desse cara daqui passou, digamos aqui que o nosso t, o t varia num certo intervalo i, né? Que aí também a gente não precisa tripudiar, dizer que vai ser de menos infinito a infinito, sei lá, porque teve o Big Bang em algum momento, não sei, não importa, não vamos discutir. E vamos dizer, durante a existência, a breve existência fugaz desse ponto P, desde o momento em que ele nasceu até o momento em que ele morreu, tem um intervalo I, e então a gente passa a olhar para a função x, que vai de I em R, a função y, que vai de I em R, e com essas duas funções a gente descreve o movimento. Observa que tem uma liberdade aqui maior do que a de gráfico de função. Gráfico de função não tem assim interseções, porque na verdade aqui a variável não é o x, é o tempo t. Então a função é de t no plano. E ao criar um sistema de coordenadas, a gente cria duas funções de R, de I em R, uma é a x, outra é a y, mas a gente não está interessado, na verdade, nos gráficos dessas funções, a gente está interessado nesse movimento aqui. E a gente usa o conhecimento dessas funções para, eventualmente, fazer alguma coisa assim. Claro que hoje nós temos uma máquina de desenhar magnífica chamada computador. Então, tem um desafio também fascinante, que é o seguinte, você olhar para uma curva, olhar para um movimento e descrever as funções x e y, obter as funções x e y que vão dar esse movimento. De certa forma, isso é a maneira determinística de... A física, a ciência em geral lida muito com isso, né? Você procura desvendar os mistérios da natureza e ser capaz de descrever, de encontrar as funções que vão prever o futuro. A estatística um pouco aborda de uma outra maneira, mas é isso. Então, aqui ele não precisa pensar em termos de ciência, simplesmente você pensa assim um certo movimento, imagina um movimento, pode ser uma reta, a cicloide não sei se vocês conhecem, é um movimento interessante, tem vários movimentos que a gente pode criar e tentar encontrar as funções x e y que vão dar esse movimento. E aí tem um momento de grande prazer, que é quando você consegue essas funções, programa esse negócio, bota lá no computador e manda ele plotar e você sente uma divindade se aquilo foi exatamente o que você queria. É realmente uma sensação assim. Eventualmente você pode fazer uma brincadeira ao contrário, né? Você está tentando entender funções, ou está obtendo coisas, você pega as funções e manda o computador plotar aquele negócio para você ver o que você está fazendo. Então, as duas coisas são importantes. Então, usar o computador. Tem um software muito útil chamado GeoGebra, alguns talvez tenham ouvido falar, que
ele é bom porque você não precisa saber programar, é mais ou menos simples, você vai assim. Eu não sei programar, mas eu rapidamente aprendi a usar aquele negócio. Porque ele é feito para você desenhar coisas no plano, ele tem também uma janela do espaço, e ele incorpora equações, coisas assim, então é divertido usar para fazer alguma coisa. Claro que espero que até o final do período vocês saibam bastante computação, para dizer, não, isso aqui é muito amador, eu vou fazer o meu mesmo. Não é amador, não é. Bom, então, tem isso aqui. Quer dizer, o nosso desafio, em muitas situações, é descrever isso. Talvez um primeiro desafio simples assim, seja fazer os ponteiros de um relógio. Construir um relógio. Você pode pensar assim, vamos fazer um relógio analógico. Você olha, bota aqui, faz um círculo, bota um ponto, aí diz, bom, aqui vai ser o ponteiro maior, vai ser o ponteiro dos segundos. Aí vai ter um pouco menor, que vai ser o dos minutos. E depois um outro menorzinho, assim. Aí você pode fazer a arte que você quiser, vai ser o das horas. É claro que a programação do negócio tem a parte artística de botar lá os ponteiros, mas o que você precisa é ter esse ponto aqui, ter os comprimentos, né? Que você tem um comprimento chamar LS, LM e LH, que vão ser os comprimentos dos caras. E aí você programa, vamos dizer, pode programar a partir de meia-noite e olhar como é que vai ser. Claramente vamos precisar das funções seno e cosseno aqui. Né? Por exemplo, se você pensar, digamos que você deu tempo T, aí você tem que dizer se vai ser em horas, vamos dizer, T em segundos. Então você quer, na verdade, descrever a trajetória desse em função do tempo. Vamos botar a origem a um sistema de coordenadas assim. Aqui talvez fosse interessante até usar esse como eixo do x, esse como... mas vamos deixar assim, tradicional, esse eixo x, esse eixo dos y. Né? Então, quando passa um tempo t, qual é vamos pensar assim, o dos segundos, né? Tem isso aqui e o dos segundos está fazendo isso. Então, esse cara andou para cá, passou um tempo t. Cada segundo é 60avos. Né? Nós usamos os ângulos são números. Um ângulo é um número. Um ângulo é um número, é a razão entre o comprimento do arco e o raio. Então, não existe unidade de ângulo. Mas, a gente pode, então, resolver o seguinte, 2π, tem um número π, que vai corresponder à metade da volta completa, né? E 2π, a gente costuma chamar de 360 graus. Então, vamos fazer assim, a gente vai chamar de 2π igual a 360 graus, e então a gente vai ter π sobre 180 vai ser definido como o número grau, que vai ter a notação bolotinha. Então, quando você escrever 10 graus, você está fazendo 10 vezes π sobre 180. E assim a gente fica em paz para usar 30 graus, 60 graus, sei lá o quê. Mas é bom usar vamos dizer, o x como sendo
não usar o grau como unidade de ângulo, por uma razão que vocês vão ver em cálculo, que o limite quando x tende a zero de seno x sobre x é 1. Mas se você estivesse usando graus, podia complicar um pouco a história. Bom, então, esse cara daqui, quer dizer, quando você andar um ângulo θ aqui, quando você tem 2π, corresponde a 60 segundos. Então, 1 segundo vai ser π sobre 30 igual a 1 segundo. Então, o seu ângulo, o ângulo que você anda é π sobre 30 vezes t. Né? Decorreu um tempo t, você andou π sobre 30 vezes t. Fica ligado que eu erro muito a conta. Hein? Vocês têm duas opções que eu sempre aconselho, que é a seguinte: uma, me corrigir, não precisa, entendeu? Não precisa ficar assim, tímido, está errado, legal, pode ser marrento. Ou uma coisa mais legal que eu fazia muito e que é super divertido, que é deixar o professor errar. Deixa ele. Aí ele vai, faz 2 quadros de conta, no fim está tudo errado, aí aquele desespero. Assim. Aí você deixa ele nos 5 minutos, aí ele diz, professor, lá no começo e tal. Isso é super legal. Mas, se vocês tiverem piedade, vocês podem me corrigir assim que eu errar. Bom, então você tem π sobre 30. Então, o que a gente vai ter? Esse cara vai estar aqui, então esse θ vai ser igual a π sobre 30t. Inclusive, bom, ele completa, volta, e não tem problema para termos de senos e cossenos, não vai ser ruim, né? Então, aqui esse cara aqui é o LS, então esse cara daqui vai ser LS vezes o cosseno de π sobre 30t. Quer dizer, aqui vai estar o cosseno para cá, né? E esse daqui vai ser LS vezes o seno de π sobre 30t. Fazer assim, senão os caras... Oi? Hã? Já errei? Não, é porque justamente esse ângulo está assim, então o cosseno vai bater aqui, o seno aqui. Entendeu? O nosso círculo tradicional, né? Você bota cosseno θ, seno θ, só que aí ele anda no sentido anti-horário. Aqui ele tem que andar no sentido horário. Tá? Então, aí depois, agora usando a mesma coisa, você pode fazer o ponteiro dos minutos, das horas, e aí ter as trajetórias dos 3 pontos, você tem as coordenadas da trajetória dos 3 pontos. Aí você passa para o cara da Belas Artes, para ele fazer a arte do seu relógio. Mais ou menos isso. Então, esse é um caso simples. É claro que você pode, por exemplo, construir espirais. Por exemplo, uma espiral, o que é? Você tem aqui no nosso sistema de coordenadas, vamos pensar assim, que você tem aqui o ângulo θ de t. Né? Se você fizesse um círculo, esse círculo padrão, né, vai ser R cosseno θ de t, R seno θ de t. Esse aqui seria o movimento circular, em que você tem o θ variando aqui. Sendo que o θ de t, pode ser, uma maneira simples seria fazer θ de t igual a um certo ômega t. Ômega seria a velocidade angular. Pode ser ou não, aí depende, você que resolve. Seria bom, porque o ômega t, aí o θ vai aumentando e tal, vai... Né? Aí você vai andando no círculo, né? Se você fizer isso, vai, volta. Agora, para fazer uma espiral, é só você trocar o R por R de t. Vamos botar assim, R cosseno θ de t, seno θ de t.
Se você fizer um R de t, se o R variar, por exemplo, se o R for crescendo de 0 para infinito, né, você vai andando, e aí você vai espiralando assim. Ou pode espiralar para dentro, outra ideia. Uma pergunta, imagina que você tem aqui uma espiral que faz assim, tá? Espirala para 0. Supõe que essa espiral dá infinitas voltas. Quer dizer, o ângulo dá infinitas voltas. Será que ela pode ter comprimento finito ou o comprimento tem que ser infinito? Essa pergunta para vocês. Questão, desafio. Bom, e... que horas são? 11h40. Cara, essa aula não acaba, cara. Eu já nem me lembro, não era isso que eu ia fazer hoje, mas tudo bem. Tem uma coisa que pode ser interessante também, é o seguinte, é você pensar no movimento do vidro. Imagina assim, você tem aqui o seu plano com sistema de coordenadas. Aí você vai lá na minha vidraçaria, é o seu Manel. O Manel da vidraçaria, e pede a ele um vidro, coloca aqui em cima, compra o vidro lá, e faz, em cima do vidro, você marca outro sistema de coordenadas igualzinho. E agora você pega um ponto aqui em cima do vidro, uma formiguinha, uma coisa assim, e faz esse cara ter... Então, esse sistema de coordenadas tem aqui, ó, tem aqui o ε1, vamos chamar assim, de E1 e E2. E1 e E2 é a nossa base canônica, tá? Tamanho 1, então 1, 0, E1 e E2, está aqui. Mas o E1 e E2, na verdade, era o lá de baixo. Então, eu vou chamar esse aqui de ε1, ε2, é o do vidro. Embaixo dele está o E1 e E2, bonitinho. Aí você tem, né, o seu ponto P de T, ele tem coordenadas que vão ser, sei lá, vamos chamar assim de x1 de t, chamar de y1 de t. y1 de t, ε1, né, e vou botar aqui y2 de t, ε2. Esse aqui vai ser o meu P de t. Então, eu já estou pensando o ponto como vetor. Vai ser isso aqui. Só que, imagina que, de repente, você pega o seu vidro e sai andando com ele. O vidro sai andando. Só que o ponto está se movendo sobre o vidro. Então, o que vai acontecer? O que você vai ter... A situação é assim, né? Você tem aqui o seu sistema de coordenadas, está aqui o E1, está aqui o E2, e o seu vidro está assim, né? E o seu P está aqui. O que você sabe é isso aqui. Na verdade, ó, o seu ε1 e o seu ε2 passaram a depender de T. Na verdade, mais ainda, né, a sua origem, né, que você tem uma certa origem, O, vamos chamar de O. Então, esse cara daqui depende de T. Né? Vamos supor que foi simplesinho, que o ε1 e o ε2 continuaram perpendiculares, unitários, tá, mas não precisa. Né? O que acontece é que o seu vidro se moveu, então a sua origem está aqui, como é vidro, é rígido, é isso. Né? Então, na verdade, olha só, se você pensar em termos vetoriais, o que você quer são as coordenadas desse cara daqui nesse sistema. Tá?
Então, esse vetor, vamos dizer assim, o P, que vai ter coordenadas x1, x2, no nosso sistema original, ele vai ser assim, ó, x1, x2, na verdade, no instante t, x1 de t, x2 de t, ele é esse cara, mas esse cara, ó, isso aqui é o nosso P de t. Mas P de t, também nesse sistema, pensado esse ponto como vetor, ele é esse vetor mais esse. Quer dizer, ele é igual... Eu acho que eu vou chamar esse aqui de O1, para chamar esse aqui de O, e pensar mais claramente assim, ó, pensar em termos de O, P de t, esse vetor aqui. Acho que fica mais simples. Então, o OP de t é igual a O1 de t mais O1 de t, P de t. Quer dizer, esse vetor mais esse. Esse cara daqui é que é dado por essas coordenadas. Quer dizer, o O1 de t, P de t, ele é dado por y1, epsilon1 de t, mais y2 de t. Então, se eu souber em cada instante t quem é epsilon1, quem é epsilon2 e quem é o O1, né? Porque se eu souber o O1, significa saber as coordenadas desse ponto aqui. Então, se O1 de t for igual a um certo A de t, B de t, o epsilon1 de t for, digamos assim, A11 de t, A21 de t. E o epsilon2, agora fudeu, né? Eu estou x, y, x1, agora tem até duas. A12 de t, A22 de t. Aqui está na minha cabeça a matriz. Então, se eu conhecer essas 6 funções aqui, essas duas me descrevem o movimento da origem. E as outras duas me descrevem esses caras aqui. Se eu souber essas funções, eu sei dizer quem é o ponto P dado nesse sistema de coordenadas. E o fato é que alguns movimentos são suficientemente simples para serem decompostos dessa maneira. É como se você tivesse um sistema de coordenadas se movendo e você quer ver o que está acontecendo aqui. Um exemplo é a cicloide. A cicloide é a curva descrita assim. Você começa aqui com uma rodinha, tem aqui um ponto, e aí essa rodinha vai rodando aqui sem deslizar, e esse ponto vai se movendo aqui, acho que ele está mais ou menos por aqui. A rodinha vai rodando aqui, e aí você tem esse movimento. E, de certa maneira, né, você tem aqui a rodinha, você sempre tem uma origem aqui que você pode usar em um sistema de coordenadas, dá para fazer uma decomposição assim e obter as equações da cicloide. É um desafio também. Então, temos já aí umas tantas ideias. Eu não sei se quando eu escrevi o livro foi nessa ordem que eu falei hoje. Então, mas, de qualquer maneira, tem o livro, tem vídeos, não sei quando essa aula vai estar disponível.